Tema de hoje: você foi feito para dar certo. Apesar da Bíblia dizer que Deus fez ímpios para o sofrimento e justos para a vida eterna ou para a glória eterna, a Bíblia também diz que Deus deu liberdade, livre arbítrio. E quando Deus fez a gente, o desejo dele era de ver-nos bem, como nós estudamos semana passada aqui. Qual foi a palavra de João ao presbítero Gaio? Que tudo lhe vá bem. Ou seja, quando Deus nos fez, quando Deus nos projetou, o projeto de Deus era para que a gente desse certo. Aí você fala assim: poxa, então por que a gente está na igreja e as coisas não estão dando tão certo? Quero tratar esse assunto, porque nós estamos no final de outubro, está chegando no final do ano, e chega no final do ano, as pessoas ficam refletindo: poxa, passou mais um ano, eu que pensava que ia fazer isso, não fiz, pensei que ia realizar aquilo, não realizei, as coisas não estão dando certo, acabei perdendo meu emprego, acabou acontecendo alguma coisa extraordinária na minha vida. Então começa aquele choramingos, começa aquela depressão de final do ano, começa aqueles pensamentos: poxa, Deus se esqueceu de mim, Deus, Ele ama aquele irmão e não me ama, Deus abençoa aquele outro e não me abençoa. E meu irmão, em nome de Jesus, tira esse pensamento da tua cabeça. Nós estamos estudando aqui neste ano todo sobre essa mudança que Deus quer trazer dentro de nós. E isso só vai acontecer quando o reino dos céus estiver em nós. Lembre-se que eu disse aqui, Jesus, quando começou o seu ministério, ele disse o seguinte: o reino dos céus é chegado a vós. No meio do seu ministério, nas ministrações dele, ele disse: o reino dos céus está entre vós. E por último, Jesus termina suas ministrações dizendo o seguinte: o reino dos céus está em vós. Aqueles que entenderam o que é viver segundo o reino dos céus foram aquelas pessoas que saíram na frente e foram abençoadas. A gente pode citar aqui os discípulos que se tornaram apóstolos e outros tantos que não tiveram títulos, mas continuaram firmes, perseverando. Por isso, na semana passada, quando João, o apóstolo, ele escreve para Gaio, está lá em João capítulo 3, ele escreve, ele diz o seguinte: olha, Gaio, eu recebi pessoas da tua igreja, que você ministra aí, da igreja que você está na frente, e eu recebi boas informações. Foram tão boas que agora eu oro para que tudo continue no bem na tua vida, para que a tua saúde vá bem. Por quê? Porque Gaio era aquele cara que perseverava, que é aquele cara que ia adiante. Então, meu irmão, eu quero te dar algumas dicas nesta manhã, se Deus nos permitir, para você colocar como prática ainda neste ano e começar o ano de 2019 diferente, e que você seja uma bênção sempre em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos, livro de Efésios capítulo 5. Quero começar com este texto muito conhecido também para quem lê Bíblia. Dica de Paulo à igreja de Éfeso, quando ele escreveu este texto. E os meus papéis caíram todos aqui. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Efésios 5:15. Paulo está dando uma ministração para a igreja de Éfeso. Ele escreveu uma carta para a igreja, que, como eu já disse aqui, foram divididos em capítulos, versículos. Todavia ele não fez isso, ele escreveu uma carta. E para ficar mais fácil para a gente absorver algumas questões da Bíblia, as pessoas que prepararam propriamente dito a Bíblia, elas dividiram em capítulos e versículos. Então, Efésios 5:15, Paulo disse o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aí ele diz o seguinte: que não seja como insensatos, pessoas que não têm sensatez, mas como sábios. E de que forma vive o sábio? Vive o sábio, versículo 16,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a gente viu na semana passada, e vamos ver talvez daqui a pouco, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Versículo 18, ele aconselha: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ao contrário, deixem-se encher pelo Espírito. E esse é o tema do nosso acampamento desse ano. Versículo 19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aí. Ele encerra dizendo, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente tem estudado aqui sobre essa forma do mundo. Romanos 12 fala sobre isso. Não se conforme com o mundo. Não tem a forma do mundo. O mundo tem uma forma. E a gente estudou semana passada. Se você quiser se aprofundar, está no site, está no YouTube, é só você assistir. Se você não tem condição de assistir, tem áudio também, é só você baixar ou ouvir diretamente do site. Essa forma que o mundo tem, que criou-se no mundo, lembre-se, o apóstolo Paulo também escreveu o seguinte: o mundo jaz no maligno. Também o apóstolo Paulo escreveu que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz de Cristo. Então tem uma forma no mundo. A forma é cegueira espiritual, a forma é desunião, cada um por si, Deus por todos. A forma do mundo é eu em primeiro lugar, os outros depois e que se danem. A forma do mundo é ódio, as pessoas se odeiam. A forma do mundo é, se eu puder dar um chapéu em você, eu vou te dar um chapéu. Se eu puder arrancar tudo que você tem, eu vou arrancar o que eu puder arrancar de você. Essa é a forma do mundo. Por isso Paulo escreveu: não vos conformeis com este século. Não tem a forma do século. Ao contrário. O conselho que Paulo dá à igreja de Roma é: renove a sua mente. E todo esse ano a gente está estudando sobre isso. A gente precisa renovar a mente. E eu louvo a Deus, como eu disse, porque tem alguns irmãos aqui que entenderam isso e já estão vivendo o melhor de Deus, que a Bíblia diz: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Por isso que a gente leu esse texto e Paulo diz para a igreja de Éfeso: meu irmão, tenha cuidado com a maneira como você vive. Não seja insensato. Procure descobrir, ele diz o seguinte: procure descobrir qual é a vontade de Deus. E para eu descobrir a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso me aprofundar, eu preciso adquirir conhecimento. E dentro dessas questões de mente, de mudança mental, quero lembrar aqui 2 textos que nós vimos semana passada. Primeiro deles, Filipenses capítulo 4, versículo 8, com a ajuda dos irmãos aqui no telão. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele disse: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então Paulo está indicando para a igreja de Filipe, aos filipenses, dizendo o seguinte: gente, vocês precisam mudar o jeito de vocês pensar. E a gente estudou semana passada sobre isso. No outro texto, Romanos capítulo 12, 1 e 2, que eu citei há pouco, Paulo também escrevendo à igreja de Roma, ele disse: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando você vai cultuar a Deus, você pensa, você não entra na emoção, você adora a Deus pela razão, você sabe o que você está fazendo. Aí ele diz: não se amolde ao padrão do mundo ou deste mundo, mas transformem-se
De que jeito? Renovando a sua mente. Se você for capaz disso, ele disse, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente viu semana passada aqui, cabeça boa, corpo bom. Quando a sua cabeça é boa, o seu corpo é bom. Por isso que o diabo luta para travar a mente. Por isso que o diabo traz hoje informações de tudo quanto é tipo, que eu e você assistimos na televisão, víamos pela internet, ouvimos por rádios, informações que chegam a cada minuto. Tem até um refrão de uma das rádios aqui em São Paulo, a Band News, o refrão deles é o seguinte: em 20 minutos tudo pode mudar. E realmente, em 20 minutos pode mudar muita coisa. Vem várias informações. Já falei aqui que, segundo estudiosos, o que nós recebemos de informação em um dia, há 3, 4 mil anos atrás, as pessoas não recebiam esse tipo de informação a vida toda. Ou seja, antigamente as pessoas não tinham esse desenvolvimento mental. Mas ainda assim, no século 21, a gente vê pessoas cegas, cegas espiritualmente, cegas também para a vida. E quando Jesus disse, o reino dos céus está em vós, ele quis trazer aquilo que está ligado aos céus, ao Senhor, para que nós pudéssemos viver isso aqui. De que forma que a gente vive? Já expliquei aqui. A bênção que vem de Deus, ela passa pela empresa onde eu trabalho. Mas ela só passa porque ela vem de Deus. Quando eu sou fiel a Deus, o sustento vem do Senhor, vem do trono dele. Então, por pior que seja a dificuldade, por pior que seja o problema, quando eu sou fiel à palavra de Deus, Deus me abençoa. Isso é bíblico. Quando a gente falou aqui semana passada de treinar o subconsciente, e por que eu falei sobre isso? Eu não sei se você, durante essa semana, quem esteve aqui domingo passado, aproveitou para tentar treinar um pouco o subconsciente. É óbvio que talvez a maioria não pensou nisso, porque a gente vive num tempo que a pessoa vem na igreja, ela ouve uma palavra, amanhã ela já não lembra mais do que foi pregado. A minha oração, quando eu antes de pregar, é: Senhor, que o Senhor fale ao coração, que isso fique gravado, que as pessoas pensem sobre isso. Aí a gente disponibiliza no site, a gente disponibiliza vídeo, áudio, para as pessoas até ouvirem novamente. E sugar alguma coisa de bom, porque deve ter alguma coisa de bom que vem de Deus. A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, ela vem para encher, ela vem para capacitar. Então, na semana passada, a gente falou sobre treinar o subconsciente. Por quê? Porque o consciente nosso, essa vida consciente que nós vivemos, segundo os psiquiatras, psicólogos, especialistas aí, o nosso consciente, ele altera 5% do nosso comportamento. O que mexe com a gente é o que está no subconsciente. O subconsciente, segundo os especialistas, ele é responsável por 95% do nosso comportamento. Aquilo que nós vimos semana passada, o lugar que você vive, as pessoas com quem você se relaciona, você vive naquele mundinho, então a tua mente foi formada naquilo, teu pai, tua mãe viviam ali, as dificuldades que eles viveram, isso foi incrustando dentro da tua mente, você foi vivendo aquilo, chegou no momento que você cresceu, você continuou no mesmo lugar. Aí Deus diz o seguinte, Jesus disse, vem agora o reino dos céus. E o reino dos céus, quando vem, ele abre a mente, ele ilumina, ele traz algo de novo. Por isso, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente dá sequência a isso e começa a viver a palavra, algumas coisas dentro de nós, elas começam a ficar para trás. Foi o que Paulo escreveu, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Ou seja, ele veio para renovar a nossa mente. Ele não veio para a gente virar crente. Jesus não veio para eu virar crente e ir na igreja todo domingo, ou toda quarta, agora toda terça ou toda quinta, porque eu tenho obrigação de ir, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque se eu não fizer, Jesus não vai me abençoar. Não, ele não foi para isso que ele fez. Jesus não salvou a gente para a gente ficar aqui agora um olhando para o outro, ficar falando mal um do outro, ficar criticando um ao outro, ficar se achando melhor que o... Não, Jesus não salvou a gente para isso. Jesus salvou a gente, como Pedro disse isso, nação santa, povo escolhido de Deus,
para que pudesse mostrar para o mundo as suas gloriosas obras. Deus quer que a minha vida dê certo, para que as pessoas entendam o seguinte: existe um Deus vivo, e esse Deus vivo está por trás de mim, e pode estar por detrás de você, que está aí no mundo, que está passando por dificuldade. Ele quer trazer um tempo novo para a tua vida, mas você precisa tomar algumas decisões, e essas decisões começam no seu subconsciente. Você precisa começar a arrancar essas coisas, aquelas palavras que você ouviu quando era criança: você não vai conseguir, você não vai dar certo, tem muita gente lá, muita gente capaz, você nunca vai ter, por exemplo, um carro zero, você nunca vai ter um emprego bom, você nunca vai casar. Palavras que às vezes os pais falavam para os filhos. Essa é a forma do mundo aqui no Brasil. A forma do mundo era essa. Os pais, quando iam falar com os filhos, eles às vezes lançavam essas maldições. Eu já contei aqui no passado, num seminário Os Veredas que tivemos aqui, teve uma moça que ela contou, ela falou: quando eu nasci, depois de um tempo, 2 anos, nasceu meu irmão nasceu, minha mãe morreu. E aí o meu pai ficou com nós dois, e ele ficou com raiva, falou assim: pô, sua mãe morreu e largou vocês dois, a bomba na minha mão. E aí a avó ajudou a criar, e o pai, aquele cara que não tinha Deus no coração, vivia lançando maldição. E ele disse para o filho, falou assim: do jeito que você é, vagabundo, você que não trabalha, você parece um traste, você quando crescer com esse jeitinho seu, você vai acabar virando mulherzinha. E falava para a filha: você não presta para lavar uma louça, você não presta para nada, é capaz de crescer e virar uma prostituta. E ela contou que quando cresceram, o irmão dela virou homossexual e morreu de overdose de drogas. E ela começou a se prostituir com 16 anos. Só não morreu porque Deus teve misericórdia. E quando ela conheceu Jesus, e quando ela participou do seminário Veredas, ela disse que hoje eu tenho Jesus. E Jesus tirou essas palavras que estavam incrustadas no meu coração. Hoje a minha vida mudou. Hoje eu tenho uma nova vida, Deus me deu uma nova oportunidade. Ou seja, irmãos, a gente passa a vida recebendo informações. Pessoas com quem você trabalha falam assim: meu, você não vai dar certo aqui não. Aqui tem os caras que mandam, aqui tem os... O que nós precisamos perder e começar a ganhar é um tempo novo de Deus nas nossas vidas. E começa aqui dentro da nossa mente. Deus fez você para dar certo. Eu vou repetir: Deus fez você para dar certo. Você crê nessa palavra? Você pode ministrar para a pessoa que está do seu lado esquerdo e direito. Fala para ele assim: meu irmão, Deus fez você para dar certo. Aleluia. Como eu já falei aqui, você acha que Deus fez eu e você para a gente viver? Deus fez lá o pastor Paulo, lá por exemplo, citá-lo ali como exemplo. Fez o pastor Paulo: não, aquele ali vai sofrer, aquele ali vai se lascar na vida. Aquele outro não, aquele outro é mais bonitinho, eu vou. Você acha que Deus é assim? Não, Deus fez todos para dar certo. O problema são as nossas escolhas. E quando a gente conhece Jesus, a gente tem a oportunidade de mudar a nossa mente. É isso que Jesus quer trazer dentro de nós. Arrancar a religiosidade, arrancar esse negócio de religião, de idolatria que tem dentro de nós, e a gente começar a viver um novo tempo, com a mente aberta, um relacionamento aberto com o Deus vivo. E o legal é que Deus quer se relacionar conosco. Isso é bíblico, desde a época de Adão. Você acha que Jesus morreu na cruz para quê? Ele morreu na cruz para restabelecer esse contato entre o homem e Deus. Aí ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele pagou pelos nossos pecados, ele derramou seu sangue, nos purificou de todo pecado. Aqueles que o recebem como Senhor e Salvador têm o nome escrito no livro da vida. E se viver esse novo tempo, se as coisas velhas passarem, tudo se fizer novo, o que vai acontecer? Quando ele vier buscar a sua igreja, nós vamos nos encontrar na presença dele. Se morrermos antes, nós também vamos nos encontrar na presença dele, porque Jesus tem um plano melhor para nós lá nos céus. Mas aquele plano nos céus, de morada abençoada, de vida abençoada, começa aqui. É isso que as pessoas precisam entender. Amém, queridos? Esse é o motivo, e não existe outro. Porque é tão difícil mudar comportamento de pessoas, criar uma cultura. E dentro dessa criação de cultura, está chegando o final do ano, como eu falei,
Acho que chegou a hora de você, como o devocional de hoje, que enviei para alguns irmãos, nos ajuda a pensar, a olhar para dentro de si, a fazer uma introspecção e começar a ver o seguinte: como é que foi minha vida esse ano? O que eu fiz de bom ou de ruim? O que sai da minha boca são palavras de bênção ou de maldição? O que eu penso? Quando eu vejo uma situação, o que eu penso? Ai meu Deus, ou então eu falo, glória a Deus. Amém? Amém? Algumas dicas que eu quero te dar aqui nessa manhã, não tenho muito tempo, mas é bom porque assim a gente vai a cada domingo se aprofundando. Uma das dicas que eu quero te dar aqui, como a Claudinha testemunhou, eu quero te dar uma dica sobre dinheiro. Final de ano chegando, e eu vou te falar algo que para muita gente, presta atenção, muita gente, é algo que jamais ele sonhou em fazer. Por exemplo, poupar dinheiro. Tem gente que não poupa, aí você fala assim, pastor, mas o que eu ganho? Coitado, o que eu ganho? Vou poupar o quê? Meu irmão, se você começar a poupar 30, 40, 50 reais por mês, se você fizer um cálculo, por exemplo, 50 reais por mês, em um ano você tem 600, em 5 anos você tem 3 mil. Você fala assim, mas 3 mil são 3 mil reais. 3 mil reais. Em 5 anos. 50 reais por mês. E se for 30? Está cheio de plano aí de capitalização que você compra no banco por 20, 30 reais por mês. Você faz um plano para 48 meses, depois você tem lá 1.500, 1.600, quase 2.000 reais para resgatar. Algo que você nem sabe. Mas quando você fala assim, eu preciso poupar, você fala, não, é que saiu agora uma televisão de última geração. Não, é que eu preciso comprar agora uma geladeira que saiu. Não, é que eu preciso agora, é que... Irmão, irmã, para com isso em nome de Jesus. Você precisa, como eu, aprender a guardar dinheiro. Obrigado, viu? Isso foi muito difícil para eu aprender. Muito difícil. Olha, e põe difícil nisso. Eu comecei a aprender isso quando eu trabalhei com um amigo. Tem um amigo, ele não é cristão, assim, convertido a Cristo Jesus, batizado, mas é um amigo de muitos anos. E eu me lembro que, quando eu fui trabalhar com ele, tinha perdido minha empresa, um plano do governo acabou prejudicando a gente, tive que vender a empresa. Paguei todos os 16 funcionários que nós tínhamos, paguei todos os direitos, e eu mesmo saí com a mão na frente e outra atrás. Mas eu preferi fazer isso do que ter gente falando mal contra mim. E ainda assim, no final, teve gente que falou. Porque você sabe como é povo, né? E quando eu estava numa dificuldade, eu encontrei esse cara e a gente trabalhou junto. Anos antes. E quando eu encontrei, ele tinha começado um negócio e ele disse, pô, o que você está fazendo? Eu estou... um carro emprestado da minha irmã, carregando gente de um lado para o outro. Naquela época não chamava Uber, era um outro nome. E carregava pessoas, mas eu carregava com um carro emprestado, morrendo de medo, porque se batesse, quebrasse, eu tinha que pagar, e o mal que eu ganhava dava para me sustentar. Ele falou, não, vem trabalhar comigo, eu estou precisando de um cara como você, um cara que gerencia uma loja minha lá, eu estou precisando, estou querendo abrir uma loja no outro lugar, e pô, eu sei que você é capaz, vem trabalhar comigo. Eu falei, opa, glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi. Ele fez um projeto de 5 anos. Quando ele começou a empresa, ele tirou um dinheiro emprestado no banco e comprou um maquinário. E começou, naquela época, a trabalhar com o segmento do mercado, que naquela época dava muito dinheiro. E ele investiu naquilo. Ele pegou um pouco de dinheiro emprestado do pai, ele pegou dinheiro emprestado do banco. Ele comprou um carro zero para ele, um carro zero por mão dele. O carro zero assim, aquele Fiat Uno, pelado, que não tinha nada, né? E ele falou, eu vou trabalhar. E ele ia trabalhar e ficou 5, 6 anos, ele ficou trabalhando com o mesmo carro. Às vezes o carro passava, ele ia trabalhar com o mesmo carro. Durante 6 anos ele não comprou carro, ele não foi viajar, ele guardou dinheiro. Aí depois que o negócio ficou estabelecido, que ele começou a ganhar mais dinheiro, aí ele trocou o carro. Aí ele comprou uma casa, fez investimento numa casa, fez investimento em outra, e foi fazendo investimento. Hoje ele vive com 46 anos de idade de renda. Ele não precisa mais trabalhar.
Por quê? Porque quando precisou poupar, ele poupou. E eu sei porque eu acompanhei a vida dele. Não tinha esse negócio de, vou comprar uma TV nova. Não, vou ficar com aquela velha de tubo mesmo. Por enquanto, até... Não, vou comprar um carro novo. Não, não vou. Vou viajar. Não, não vou. Eu vou focar aqui esse tempo que eu coloquei. E depois desse tempo eu sei que eu vou colher. Um outro amigo meu, que conversava 2 semanas atrás, a gente almoçava juntos, ele estava contando de um amigo dele. Ele disse, cara, eu tenho um amigo que eu conheço desde solteiro. Ele era ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro. E ele disse, esse cara, ele era um cara assim tão focado, que ele começou a construir casas. E ele tinha esse desejo, ele ajudava um pedreiro. E aí ele foi aprendendo a profissão, aprendendo, até que um belo dia ele falou, bom, eu já sei alguma coisa, eu vou armar a minha equipe. Aí pegou 2, 3 caras e começou a trabalhar. Com muito custo, um dinheirinho que ele tinha guardado, ele comprou um terreno pequenininho. Ele pegou esse terreno, construiu uma casinha pequena, uma casa pequena, e botou para vender. Aí ele vendeu, pegou o dinheiro, vendeu quase pelo dobro, pegou o dinheiro, comprou um outro terreno, a mão de obra ele tinha, construiu mais uma casa um pouco maior, construiu uma no fundo para ele morar e uma na frente, para ele alugar. Aí ele saiu do aluguel, começou a morar lá, juntou um pouco mais de dinheiro, 2 anos depois ele vendeu aquilo, comprou outro terreno e construiu 2 sobrados. E aí ele foi indo assim, esse amigo meu disse, esse cara, rapaz, agora, 20 e poucos anos, 22 anos depois, ele falou, se você entrar na casa dele, é uma casa assim de cinema. Tem um monte de quarto, garagem para 6, 7. Ele construiu uma casa assim, a casa dos sonhos dele ele conseguiu construir. E ele só conseguiu construir, porque como até hoje ele é assim, ele disse, ele não gasta dinheiro com bobagem. Ele guarda dinheiro, ele poupa, e ele procura investir na hora certa. Esse amigo desse meu irmão em Cristo aí, que a gente almoçou juntos, ele tinha algo diferente desse meu amigo. Ele conhecia Deus vivo e poderoso. E essa atitude do coração dele, como disse a Claudinha aqui há pouco, ele a vida toda investiu no reino de Deus, na obra de Deus. Porque aí entra aquela questão que você sabe, se ouve na televisão, as pessoas falam, vou dar dinheiro para pastor, vou dar dinheiro, tá vendo lá o escândalo, roubou, o pastor está de carro zero, o pastor, tal, olha lá, o anel, olha o terno que ele está usando, olha aquilo outro, tá vendo, eu dou dinheiro para a igreja, aí o pastor faz isso. Tem gente que pensa assim, gente que vive conforme o mundo. Quem tem a mente de Cristo, ele não liga, ele oferta, ele é fiel a Deus. O que o pastor faz, problema dele, ele é que vai se justificar diante de Deus. Amém? Quem tem a mente renovada, ele confia em Deus. E foi o que esse rapaz fazia. A gente conversava, eu disse com esse amigo meu, e a gente falava sobre essa questão, inclusive a gente se reencontrou quinta-feira agora. Eu fui assistir uma palestra junto com ele sobre o Nordeste. Um grupo de pessoas que se uniram e criaram o Sertão Clama. E ouvimos lá juntos relatos do sertão, 9 estados do sertão do nosso país, que tem 55 milhões de pessoas, e desses 55 milhões, 8 milhões vivem na orla marítima, nos melhores lugares desses 9 estados. Os outros 47 milhões de pessoas vivem na linha da pobreza, miséria. Eles citaram lá nessa palestra uma cidade, ainda vou trazer esse pastor para falar sobre isso aqui. Ele citou que uma das cidades desse local tem 18 mil habitantes e mais da metade não sabe ler e escrever, no século 21. E ele disse, lá tem 4 igrejas, juntando as 4 dá 280 pessoas. Em 18 mil, só tem 280 pessoas que são cristãs. Então eles estão investindo para que o Nordeste seja evangelizado. E esse pastor Jonathan, que contou tudo isso, é o líder hoje, pastor de 70 e lá vai fumaça, quase 80 anos de idade, é o líder do Vale da Bênção, um lugar que abençoou muito a minha vida. No final eu tive o prazer de revê-lo, abraçá-lo e dizer para ele, pastor, nas sextas-feiras, quando eu orava, agora de terça, eu sempre orei, Senhor, abençoa lá o pastor Jonathan, abençoa o Vale da Bênção, porque eles fazem uma obra maravilhosa.
E ele disse o seguinte: em 2009 Deus tocou no meu coração porque a gente evangelizava Bolívia, Venezuela, Chile, Argentina, a África, vários lugares. E Deus tocou no coração dele e falou o seguinte: você precisa evangelizar o teu país. Porque o teu país está precisando se encontrar com Jesus Cristo. E em 2009 eles foram para lá, fizeram um mapeamento de toda a região. E tem gente agora que está trabalhando lá, evangelizando lá. Um deles, inclusive, é o irmão do pastor Pipa, amigo nosso que tem vindo aqui na igreja. Ele com a sua esposa tem um projeto, estão trabalhando. E aí foi falado o seguinte: quem pode investir no evangelismo de lá? Ele disse: para você manter um missionário lá com a família, a gente precisa ter R$2.000 por mês. Ele falou que tem missionários lá vivendo com R$300 por mês. O cara não consegue nem comer direito. Por quê? Porque as igrejas hoje, as pessoas hoje das igrejas, elas não investem no reino de Deus. Hoje a gente está vivendo um tempo seguinte: quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mais eu quero. E como a Claudinha disse aqui, o pastor Gilson disse isso aqui no passado e é bíblico. Quando você tem depósitos diante de Deus, quando você deposita diante de Deus, no momento que você precisar, Deus vai abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida. O problema é que as pessoas não querem investir no reino. Elas querem para si, para gastar. Aí quando fala de investir no reino, e eu já falei aqui, eu tive um amigo no passado, que quando eu precisei de um investimento dele, que ele tinha condições no grupo, que a gente estava gravando um disco, ele me arrumou R$500. Isso ainda por quê? E quando ele veio com o carro dele aqui em São Paulo, para fazer uma transformação no carro, ele gastou quase 5 mil. Então quando é para si, a pessoa gasta. Quando é para o reino de Deus, é só o que sobra. Meu irmão, minha irmã, eu vou dar uma dica para você. Se você não é dizimista, torne-se um. Ah, pastor, mas dizimista, seja ao menos um ofertante. Porque quando você se levanta, toma essa atitude de vir aqui trazer uma oferta, que seja R$1. Se Deus sabe a tua situação, e se você tiver fé suficiente para vir aqui trazer o mínimo que seja, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai abençoar você. Escuta o que eu estou te falando. Como ela diz que vive, eu também vivo isso. Eu conheço várias pessoas aqui da nossa igreja que vivem. O problema é que as pessoas elas não investem no reino de Deus. A gente quer, eu falei para os irmãos lá, eu quero. Não conversei ainda com os nossos irmãos aqui de finanças, mas a gente vai dar um jeito de, a partir do começo do ano que vem, investir em missões lá também. A gente quer ajudar em nome de Jesus. Nem que seja para sustentar um missionário, a gente vai ajudar em nome de Jesus. Não sei de onde a gente vai tirar, Deus vai mandar, eu sei que Deus manda, porque como eu disse para esse pastor amigo, eu falei, quando a igreja investe, Deus manda. E a gente tem investido lá no átrio já faz 14 anos, até hoje Deus nunca deixou faltar para a gente aqui. A gente investe em outros lugares, Deus tem mandado, Deus não deixa faltar. Tem um texto da palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, Filipenses capítulo 4, acompanha aí aqui no telão, versículo 15. Paulo escreve para a igreja de Filipos dizendo o seguinte: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando eu tive necessidade. 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que eu recebi pode ser creditado na conta de vocês. Eu recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aí Paulo, na sua gratidão, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E meu irmão, você tem alguém que é rico, esse alguém é o nosso Deus. Eu quero falar até com a boca cheia: o meu Deus é rico. Ele é tão rico que ele nem liga para o que ele tem. Aí você fala assim: pastor, eu estou trazendo dinheiro na igreja. Você está trazendo dinheiro para abençoar a obra dele, porque Deus não precisa de dinheiro. Ele é Deus.
Agora, quando você investe, meu irmão, isso é bíblico, Deus abençoa. E aí o diabo vai vir e falar assim: mas você vai dar dinheiro para o pastor? Mas você vai dar dinheiro para a igreja? Ou você acha que o sustento disso aqui cai do céu? Não, isso aqui para sustentar tem gente que deposita todo mês aqui oferta, dízimos. E a despesa nossa aqui não é alta, só de aluguel aqui é mais de 13 mil. Aí você fala assim: como é que vem isso? Meu irmão, Deus levanta a gente, Deus manda a gente, essas pessoas abençoam, e quanto mais abençoam, mais Deus dá, é incrível. Então, quando nós entendemos, temos mente de Cristo, reino dos céus em nós, a gente não liga-se nas coisas. A gente investe. E outra coisa, como eu disse aqui, a gente aprende a guardar. Para quê? Para quando eu precisar lá na frente, eu tenho um pouquinho. A melhor coisa do mundo é quando você tem dinheiro e vai barganhar. Você vai numa loja, você vê um carro, aí você fala assim: nossa, que carro bonito. O cara fala: eu te faço em 48 vezes. Aliás, hoje em dia dá para fazer em 60 vezes. 60 de quanto? Dá uns 1.000 e pouquinho. Aí você vai ver, é 1.200 e pouco, 1.300 e pouco. Quando você soma, dá para comprar 2 carros. Aí o cara fala: não, mas eu tenho que ter um carro desse, porque eu sou crente. Não, você não tem que ter. Você pode ter um carro mais simples. Você pode juntar o seu dinheiro, e quando você tiver dinheiro, você chega no cara, quanto você quer? Aí eu quero 50 mil. Cara, eu tenho 40. Duvido que o cara da agência vai falar assim: não, eu não vendo. Do jeito que está hoje, o cara fala: 40 para você, 41, dá mais 1.000 daqui a um tempo, tudo bem. Porque quando você aprende a guardar, você tem. Amém, queridos? E por que eu estou falando isso? Porque a mentalidade do brasileiro é não guardar. Ele consome tudo, gasta tudo. E como eu disse, está chegando no final do ano, a gente vai começar um novo ano. Glória a Deus se chegar no final de 2019, você puder chegar aqui e testemunhar: irmãos, eu guardei um pouquinho que foi do meu salário. Chegou agora no final do ano, eu tenho dinheiro para ter um momento de Natal gostoso com a minha família. Não precisei passar no cartão, comprei tudo à vista, barganhei, vamos ter um Natal gostoso, abençoado. Ou então, juntei um dinheirinho, nós vamos conseguir viajar, nós vamos conseguir comprar uma roupinha nova, porque a gente colocou um plano em ação. Amém, irmãos? Isso é mentalidade de americano, de europeu. América do Sul, a mentalidade chegou, gasta, infelizmente. Por último, falando de dinheiro, quando a gente fala de dízimo, a própria palavra diz é 10% de. Guarde isso no teu coração. No Brasil, quando você fala de dízimo, a pessoa fala assim: nossa, 10% do meu salário, puxa vida, é muito. Esse é um conceito aqui da América do Sul, de país de terceiro mundo, de mentalidade conforme o mundo. Porque os judeus, que é considerado e chamado o povo mais rico do mundo, porque eles são os queridinhos de Deus. Não, é porque eles praticam a palavra, é porque eles contribuem. Quando a gente fala de 10%, para nós é muito. 10% para eles lá não é nada, porque eles contribuem, eles ajudam. Vamos construir uma igreja nova, uma sinagoga, vamos. Um dá 10 mil, outro dá 15 mil, outro dá 20 mil, outro dá 100 mil. Levanta e constrói. Pode pesquisar que é assim que funciona lá. Não tem esse negócio que assim: ai, meu irmão, pelo amor de Deus, contribui para a gente terminar a obra. Não. As pessoas são tão bem de vidas que quanto mais elas dão, mais Deus dá. Quanto mais dá, mais Deus dá. O que Jesus falou? 4 vezes mais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Amém? E eu estou te falando isso porque eu estou querendo mais dinheiro aqui para a igreja? Não. Eu confio em Deus, sei que Deus sempre nunca deixou a gente na mão, não ia ser agora que Ele vai deixar. Ao contrário, eu estou querendo que você seja uma bênção. Deus fez a tua vida financeira para dar certo. Não está dando certo porque você ainda não está praticando a palavra. Mas o dia que você praticar a palavra, a tua vida financeira vai dar certo. Isso eu posso te garantir em nome de Jesus. Amém? Por isso que eu digo sempre aqui, não tem campanha,
Não tem troca, não tem sacrifício. Tem Bíblia, tem fé, tem palavra. Eu pratico a palavra pela fé. Deus me abençoa, Deus me capacita. Deus abre as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida. E ainda diz, eu repreendo a ação do devorador. Amém? Aí alguns dizem assim, pastor, mas isso é Velho Testamento. Agora eu estou no Novo Testamento. Quando fala de dízimo, né? Que quando fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é Velho Testamento e serve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É Velho Testamento, mas serve. Agora, quando fala de dízimo, não, isso é Velho Testamento. Agora eu vivo no Novo. Aí Paulo vem em 2 Coríntios 9 e diz o seguinte: quando você suprir, Deus é aquele que dá a semente, para que você plante. Deus te dá a semente. E quando você planta, quando você lança a semente, não seja como alguns que comem a semente. Aí depois, na hora que precisa, não tem mais, nem para plantar. Ao contrário, recebe a semente, planta. Deixa Deus usar a tua vida. Deus quer te capacitar. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar, meu irmão, para você entrar nessa comigo. Do ano que vem, a gente começar a sustentar missionários em outros lugares. A nossa igreja tem esse perfil. A gente já abençoa pessoas, mas eu quero ir além, eu quero abençoar mais pessoas, em nome de Jesus, para que o evangelho seja pregado. A gente está evangelizando através da rádio de noite, lá em Petrolândia. Eu não sei o que Deus tem lá para Petrolândia, se um dia a gente vai, quem sabe, abrir uma igreja, mas tem igreja lá, que as pessoas ouçam a palavra e vão para uma igreja, recebam Jesus e sejam salvas. Esse é o nosso desejo. Amém, queridos? Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: Deus fez você para dar certo. Eu estou acabando aqui porque eu não tenho mais tempo. Eu preciso acabar aqui. Vou falar rapidamente sobre uma segunda questão aqui: saúde. Meu irmão, Deus fez você para dar certo. Deus fez você para viver uma vida saudável. Vida saudável. Vida saudável. Guarda isso no teu coração. Vida saudável começa aqui. Quando você deixa de ficar se preocupando com as coisas e confia mais em Deus, a tua mente passa a informação para o teu corpo. Aquele negócio que você fica assim preocupado: ai meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus. Não, para com isso. Tenha uma vida saudável. Jesus disse: deixa o mal de amanhã para amanhã. Viva hoje. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Então alegre-se, se regozije nele hoje. Não deixa para amanhã. Viva hoje. Seja saudável hoje. O problema quando você fala de mente saudável, saúde, você vê as pessoas hoje muito cheias de vícios. Você vê as pessoas hoje muito cheias daquela forma que ele vivia. Então cuidado com as coisas que você come. Tem gente que come de tudo. Tudo bem que a Bíblia diz que você pode comer de tudo, mas eu particularmente tenho certas coisas que eu não como. É coisa minha. Por exemplo, eu como quase tudo, mas tinha uma comida que a minha mãe fazia lá em São Vicente, quando a gente morava lá, que aquilo ali, o cheiro me matava. E eu tinha que comer, porque a mãe: vai comer. O tal do bucho. Misericórdia, irmã. Misericórdia. Misericórdia. E quando eu era pequeno não tinha muito o que comer. Carne era uma vez por mês, a cada 15 dias. Era aquela carne assim, aquela que minha mãe batia. Porque minha mãe não amaciava a carne. Minha mãe batia para esticar. Parecia que ela estava pregando. Não era aquele negócio assim, tum, tum, tum. Não era pá, 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 pá. E o bife ficava desse tamanho. Quando você ia comer era fininho assim, ó. E quando não tinha era o tal do bucho. Deus me livre e guarde. Até que um dia descobriu o fígado. Aí fígado falou: não, fígado eu como. Isso aí eu como. Mas bucho não. Então tem algumas coisas que eu não como. Um amigo casou lá 25 anos atrás.
ele casou, convidou eu e minha esposa para ir na casa dele. Vem aqui que nós vamos fazer uma janta para vocês. Legal. Chegamos lá, conversamos, tal. Aí quando serviu a mesa, ela trouxe uma panela de bucho. Juro. Aí eu falei para ela: minha irmã, desculpa, eu como tudo, menos isso. Aí ela falou assim: não, tudo bem, eu tenho uns bifinhos na geladeira. Eu falei: graças a Deus, aleluia. Foi lá e fritou uns bifes. Mas tem certas coisas, irmãos, que as pessoas comem por aí, e isso faz mal. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente come. Aliás, como eu já falei aqui, quando você vai comer, antes de comer, ora, né? Dá graça pelo alimento. Tipo assim: Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Porque a gente não sabe quem está por trás fazendo. A gente tem que tomar cuidado, principalmente quem come fora por aí. A gente tem que aprender a se alimentar bem. Já aconteceu aqui na igreja, uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, ontem eu tive essa noite um pesadelo, meu Deus e tal. Eu falei: e o que a senhora comeu ontem à noite? Não, comeu uma feijoada. Eu falei: vai ter pesadelo mesmo, pô. Vai voar de noite. Não adianta orar. Eu vou orar para você ter pensamento. Não, você tem que parar de comer feijoada de noite, né? Ou seja, a gente precisa aprender a se alimentar bem. Deus não fez a gente para viver enfermo. Deus não fez a gente para viver sofrendo. Deus nos fez para vivermos bem. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Amém? Ontem, para encerrar aqui, conversava com algumas irmãs no evento, antes de começar no café, e eu fiquei sabendo, nem sabia, 2 das 5 que estavam ali, parecia que tinha 300, né? Porque do jeito que elas falavam, né? Mas tinha acho que 5 só na cozinha. E quando a gente conversava, eu não sabia. 2 delas falaram: não, quando eu era solteira, eu fumava. Eu fumei. E eu falei: graças a Deus, nunca fumei na minha vida, nunca bebi na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. E por isso eu creio que eu tenho hoje uma vida saudável. Eu tinha uma vida até um tempo atrás atribulada, porque a minha mente era conforme. Mas no dia que eu realmente tive um encontro com Jesus, Deus mudou a minha mente, Deus me capacitou. Então hoje eu não ligo porque vai acontecer amanhã, eu vivo hoje. O que tem para comer hoje? Eu como o que tem hoje. Eu não reclamo, eu não fico praguejando, eu não perco meu tempo de ficar falando mal de um de outro. Eu procuro ter uma vida saudável. Eu aprendi, eu dependo de Deus sim, mas eu aprendi a poupar. E a coisa mais legal do mundo é você chegar no final do ano e falar assim: pô, eu tenho um pouquinho que eu poupei, eu posso pensar em comprar isso, comprar aquilo. Uma coisa que eu faço, eu já falei aqui, repito para encerrar, eu sou dizimista. Deus sabe disso e vocês, a maioria deve saber. Eu sou dizimista. E quando eu recebo o meu salário, que é a igreja que paga, eu pego integralmente e dou, ou devolvo, ou abençoo. Eu não fico assim: descontou isso, contou aquilo, não. O que eu recebo eu pego. Aliás, eu fiz isso a minha vida toda quando eu era funcionário. E eu aprendi até com esse amigo meu que eu almocei há 2 semanas atrás, que também é pastor. Eu aprendi com ele a ir além. Ele já chegou nos 20%, eu ainda estou nos 15%, 16%. Porque eu trago semente, eu trago oferta para a igreja, eu abençoo outras vidas, eu abençoo associações, procuro fazer isso, tirar parte do meu dinheiro e dar um pouquinho para um, um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Quando eu junto, dá um montante. Associações, várias delas que trabalham aí. E eu louvo a Deus, meus irmãos, que às vezes chega no final do mês, acontece algo que nunca aconteceu ou acontecia na minha vida no passado. Sobra. Mas sobra quanto, pastor? Não é muito, mas sobra. Para quem viveu boa parte da vida ali na pendura, na dificuldade, no vermelho. Hoje eu chego no final do mês, minha conta está azul. Pode ter 0,02, mas está azul. Porque Deus, Ele supre a necessidade, como disse Paulo. E eu oro para que tenha uma vida, você tenha uma vida abençoada financeiramente, para que você tenha uma boa saúde. Você que é jovem, cuidado com o que você faz hoje, que isso vai refletir daqui uns 30 anos. Que hoje você enche a cara, você fuma, você cheira. Outra coisa que eu fazia muito e parei assim, tomo de vez em quando, Coca-Cola. Tem coisa mais gostosa no mundo que Coca-Cola, né, pastor Paulo?
Tem água. Pois é o que eu faço hoje, eu tomo água. E com gás ainda. Quando eu posso, claro. Parei com Coca-Cola. Por quê? Coca-Cola, açúcar no sangue, altera isso, estraga os ossos. É uma delícia, geladinha, de garrafinha de vidro, não tem coisa melhor. Mas eu parei. Por quê? Porque eu começo a pensar na minha saúde. Às vezes eu vou num lugar, tem aqueles pratos assim, aquele monte de coisa assim. Hoje eu vou me matar de comer. Igual o Jackson assim, mais ou menos, né? Tô brincando. Brincadeira, Jackson. Não, igual o Marcelo, né? Não, igual o Marcelo. Vou falar dele que ele não está ouvindo, né? O pai da Júlia está lá. Está ouvindo? Talvez ele esteja, né? Está comendo um monte lá em Alagoas. Mas eu olho assim e falo, não, agora eu tenho um limite. Que eu me lembro quando eu era moço, meu irmão, aqueles pratos assim, de pedreiro. Eu ia mesmo. E se bobeasse, repetia. Hoje não, hoje eu tô light, tá? Você viu, ó, fofo, bonito e tal. Né? Guardando, por quê? Porque eu penso no futuro. Deus fez a minha vida para dar certo. Deus fez a tua vida para dar certo. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Domingo que vem a gente continua. Tá. Amém, amém. Vamos orar. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Deus fez tua vida para dar certo. Agora fala para você mesmo assim: Deus me fez para dar certo. Aí você pensa assim: pô, mas Deus me fez para dar certo, está dando tudo errado. Quem está errado nessa história? Deus ou você? Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se nós praticarmos os princípios bíblicos, a nossa vida vai ser diferente. O meu desejo é que em 2019 a tua vida seja diferente em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar por isso.